Olá, tudo bem, Luísa? Estamos só nós por enquanto? Já deve chegar mais gente, né? Ok. Vamos esperar uns 2, 3 minutinhos no máximo, né? Sempre chega alguém um pouquinho atrasado, daí a gente já conversa, tá bom? Mas antes de mais nada, nossa aula aqui é uma revisão daquilo que a gente vai cobrar de vocês na prova da semana que vem. Eu separei o assunto do segundo bimestre, tá? Não vou dar a matéria do semestre inteiro, não, tá bom? Vai ficar um volume menor. Então é apenas uma revisão. Daí é evidente, né? É evidente que se vocês tiverem dúvida, fica à vontade, né? Fazer as perguntas que quiserem, né? Mas é uma revisão desde da matéria do segundo bimestre, que é ligações e soluções. É isso, tá? Então, deixa eu ver, 19 horas e 2 minutos. Vamos esperar mais 2 minutinhos no máximo, né? Senão também estoura nosso tempo aqui e não dá muito, tá? Mas já começo já. Vou pegar uma aguinha e já volto já, tá bom? Ok, tá gravando. Bem, bem, vamos começar então, né? Deixa eu ver. É. Vamos começar porque aquela história, né, dos 40 minutos, daí fica muito em cima, né? Que nem semana passada deu certinho na hora que tá terminando, não deu nem para me despedir, né? Mas deu para mostrar aquilo que a gente tinha separado. Bom, como eu estava dizendo, então, hoje é só uma revisão, tá? Eu vou abrir o PowerPoint, fiz um resuminho de tudo aquilo que eu fiz, fui pegando, fiz um pequeno Frankenstein, né? Com alguns exemplos e teoria. Então, faça uma revisão e fique à vontade para abrir o microfone e para falar se tiver alguma dúvida, ok? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Aqui. Vamos abrir aqui. Ok. O Heloísa, só faz um positivo para mim, ou abre o microfone, né? Só para ver se você está vendo a tela aqui que eu escrevi revisão. Tá, né? Então tá jóia. Então tá bom. Vamos lá então. Revisão. Revisão do segundo bimestre. Deixa eu só empurrar um pouquinho para lá, né? Isso. Ok. Vamos lá. O tema, a gente começou o segundo bimestre com ligação. Então vamos lá. Esse texto, viu, Luísa, eu fiz montando em cima daquele PowerPoint que eu já tinha, tá legal? Então não é novidade nenhuma. Só, como eu falei, parece um pouquinho Frankenstein, mas não tem grande novidade no escrito, nada aqui, é só para a gente orientar a nossa conversa, tá? E depois eu ponho para vocês no AVA a gravada, né? E até o PowerPoint também põe, né? Essa revisão. Mas vamos lá, né? Ligação química, né? A aproximação entre átomos para se fazer uma ligação química implica em perder, ganhar ou compartilhar elétron entre esses átomos. Ou seja, a ideia de uma ligação química é a ideia de aproximação entre átomos. Como aproxima os átomos, aquilo que primeiro vai se aproximar são os elétrons, que é a parte mais externa deles. Portanto, verifica-se que, ao longo dessa aproximação para se fazer uma ligação química, há possibilidades de interação entre esses elétrons. Ou esses elétrons vão ser compartilhados, ou esses elétrons vão ser ganhos e, consequentemente, perdidos. Né? Se alguém ganhou, é porque alguém perdeu. Né?
Observa-se também, na maioria das vezes, o resultado é produzir um átomo com níveis energéticos externos igual ao dos gases nobres. Ou seja, aquilo que os gases nobres têm de diferente dos demais átomos da natureza. Os únicos átomos que estão livres, sozinhos, sem nenhum tipo de ligação, são os átomos dos gases nobres. Os demais, para se encontrar em estabilidade, precisa estar ligado. Então, o que eles têm que não precisa ligar com ninguém? Eles têm 8 elétrons na última camada, exceção feita ao hélio, que tem 2, né? Então, existe uma lei geral na natureza que diz que todo sistema tem uma tendência a atingir a sua estabilidade. Na natureza, as únicas substâncias formadas por átomos isolados, como acabei de dizer, são os gases nobres. Tá? Como não se formam ligações entre seus átomos, concluímos que eles já estão estáveis. Tá? E aí? E o que os gases nobres têm? É o que eu acabei de falar. Somente os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada. A camada de valência, a camada mais externa, né? Exceção feita ao hélio. E aqui eu tenho uma tabelinha mostrando para vocês exatamente os átomos dos gases nobres, né? O hélio com 2, depois vem neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos eles com 8 elétrons na última camada. Portanto, a ideia que a gente tem da chamada regra do quinteto, que tanto a gente falou em todos os tipos de ligação, é ligar 2 ou mais átomos entre si, de tal forma que eles simulem a situação dos gases nobres. E, nesse sentido, a gente fez uma classificação nos tipos diferentes de ligações químicas. Tá? Primeiro tipo de ligação, a covalente apolar. A ligação covalente apolar é uma ligação de compartilhamento de elétrons, tá? E que ocorre sempre entre moléculas diatômicas, ou seja, sempre em átomos de mesma natureza. São 2 hidrogênios, são 2 oxigênios, são 2 nitrogênios, são 2 berílios, sempre 2 átomos iguais. Exatamente pelo fato deles serem iguais, na hora de, vamos dizer assim, disputar os elétrons que estão ficando entre eles, nesse compartilhar, eles têm exatamente a mesma força de atração e repulsão. Então, não tem nenhum átomo que é mais forte ou mais fraco um do que o outro. Portanto, a gente fala que o compartilhar de elétrons é de maneira igual. Fica exatamente entre esses 2 átomos. Se eles ficam exatamente igual entre esses 2 átomos, não se criam polos, nem positivo, nem tampouco negativo. Por isso que a gente chama uma ligação apolar. O termo covalente é porque está compartilhando elétrons. Tá? Então, aí, por exemplo, hidrogênio 2, H2. Tá? Aqui eu tenho um exercício que eu mesmo já está resolvido, né? Só para caracterizar, né? Desenhar as formas estrutural e de Lewis. Espera só um segundinho. Desenhar as formas estrutural e de Lewis das seguintes moléculas: cloro 2 e berílio 2. Bromo 2, perdão. E ali você tem o cloro, como tem 7 elétrons na última camada, 2 átomos com 7 elétrons. Se você compartilhar um parzinho de elétrons, simula-se a situação de 8 para cada um na última camada, né? E aqui a representação de Cooper, né, o estrutural, que põe uma hastezinha. Cada hastezinha dessa, vocês devem lembrar, representa um parzinho de elétrons sendo compartilhado. Tá? Que mais? Opa. Cadê? Aqui. Agora sim. E a ligação covalente polar? Bom, se é uma ligação covalente, é porque tem compartilhamento de elétrons. E se é polar, é porque criam polos. E se está criando polos, é porque esse compartilhar é de maneira desigual. Tá bom? Ocorre sempre entre compostos, ou seja, átomos diferentes. Os átomos formam polos, pois os elétrons ficam mais próximos de um dos átomos do que do outro. E o átomo onde os elétrons ficam mais próximos é aquele que nós chamamos que tem uma maior força de atração por elétrons. Ou seja, ele tem uma maior eletronegatividade. Um exemplinho está aqui, o HCl, que está sendo compartilhado um parzinho de elétron. O hidrogênio só tem um elétron na última camada, aliás, a única camada dele, né? E o cloro tem 7. Se eles compartilharem um par de elétron, o cloro vai simular 8 e o hidrogênio vai simular 2, que é a situação do hélio como gás nobre. Portanto, esse compartilhar é muito bom porque os dois alcançam estabilidade. Só que na hora que vai compartilhar, esses elétrons vão ficar mais próximos do cloro do que hidrogênio. Se os elétrons ficam mais próximos do cloro, esse composto fica negativo na face onde está o cloro e fica positivo onde está o hidrogênio. Por isso, chamada ligação covalente polar. Cria-se polos, ok? Olha aqui essa imagenzinha para representar também e descrever um pouquinho melhor essa ligação, né?
Claro, tem uma ilustraçãozinha aqui, onde o cloro está aparecendo como um monstro medonho, né? Apenas para representar que ele tem uma força de atração maior pelos elétrons. Então, você está vendo claramente nesse esqueminha, nesse desenho, né, que os elétrons estão entre os dois átomos. Ou seja, os elétrons não foram roubados, vamos assim dizer, do hidrogênio, mas eles estão entre os dois, mas eles estão mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Então a gente fala aqui, o hidrogênio tem um elétron na última camada, o cloro tem 7, pela regra do quinteto irão compartilhar um par de elétrons. O par de elétrons ficará mais próximo do elemento mais eletronegativo, formação de polos. Então aqui vai ficar o polo negativo e aqui o polo positivo. Tá? Então essa é uma diferença básica das ligações covalente polar e apolar, que a gente até mostra aqui uma ilustraçãozinha resumindo, né? Comparação entre as ligações covalentes. A não polar, como você está vendo aqui do lado esquerdo, e a polar do lado direito, onde você tem compartilhar de maneira igual e um compartilhar de maneira desigual. Não cria polos, cria-se polos. Ok? E ambas dentro da regra do octeto. Ok? A outra ligação, um exemplinho aqui ainda, né? Exemplo de ligação covalente polar, né? Representa a ligação covalente da molécula de água, onde o hidrogênio tem um elétron na última camada e o oxigênio tem 6. Então, são 2 hidrogênios para um oxigênio, molécula de água. Olha que bonitinho aqui, né? Você tem aqui o oxigênio com seus 6 elétrons na última camada. Aqui eu tenho um hidrogênio com um elétron na última camada e o outro hidrogênio com um elétron na última camada. A aproximação desses átomos vai fazer com que este hidrogênio esteja compartilhando um par de elétrons com esse oxigênio. Portanto, esse hidrogênio fica estável já com 2, enquanto que o oxigênio foi para 7, ainda não está estável. Mas se compartilhar mais um parzinho de elétrons com o outro hidrogênio, você vai ter estabilidade para esse hidrogênio e agora o oxigênio também está estável. Okay? Essa molécula é uma molécula polar. A molécula de água é polar. Na face onde está o hidrogênio, os hidrogênios, positivo. Onde está o oxigênio, negativo. Tá bom? E aqui as outras representações que nós fazemos para a molécula de água. Ok? Então, esse exemplinho aqui. A outra ligação, é claro que vocês estão percebendo que eu estou um pouquinho rápido, né? Só para que a gente não estoure o nosso tempo. Mas até temos tempos tranquilo ainda, né? Porque 40 minutos a gente consegue tranquilo fazer isso. Mas como é uma revisão, então a gente vai um pouquinho mais ligeiro. Deixa eu só tomar uma aguinha. O Denis vai gostar, porque eu estou tomando água na minha caneca sagrada, né? Aqui é o Santo Graal, onde eu vou tomar água benta agora, viu? Deus é mais. Graças a Deus sou corintiano, não é verdade, Denis? Nem tudo é perfeito, né? Meu, fazer o quê? Né? Tem gente que é São Paulino, dá para acreditar um negócio desse? Fazer o quê, né? Aí também é cruel. Aí o cara chutou o pau da barraca também, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Ligação covalente dativa ou coordenada. Gente, a dativa ou coordenada também é considerada uma ligação covalente, tá bom? E o termo covalente diz respeito às ligações de compartilhamento de elétron. Só que esse compartilhamento de elétron é um caso especial, tá? Tem o texto aqui, como eu falei no comecinho, os textos são os mesmos daquelas aulas que eu já tinha mandado. Eu só montei um pequeno Frankenstein pegando um pouquinho de cada aula com as definições para apresentar nessa pequena revisão, né? Mas veja, vamos ler o texto aqui para a gente poder compreender, né? As ligações covalentes ocorrem quando há o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Ok. Tornando todos os átomos que participam desse tipo de ligação estáveis. Esse é o grande objetivo, já tínhamos dito isso. E a estabilidade você também já entendeu. Alcança-se dentro daquela chamada regra do octeto. Okay? Porém, no caso de ligações covalentes coordenada ou dativa, né, o átomo que possui pares de elétrons disponíveis e que não está realizando o compartilhamento deles, ou seja, ele tem, está lá bonitinha dele, mas ele pode compartilhar com o outro. Ali, entre aspas, está doar, mas vocês entendem, não é um doar no sentido que o outro roubou, ele perdeu. Fica perto dele ainda, tá? Então, é um compartilhar. Esses elétrons livres para um outro átomo qualquer, realizando dessa forma uma ligação covalente simples. Lembra, ligação covalente simples é aquela que tem compartilhamento de um par, que a gente faz aquela hastezinha. Ligação dupla são 2 pares, tripla 3 pares e parou por aí, né?
onde há transferência de elétrons de um átomo para o outro. Esse tipo de ligação química é bastante comum e ocorre frequentemente entre átomos de cloro, enxofre e fósforo, entre outros diversos elementos químicos. Ainda, olha lá. A ligação covalente coordenada ocorre somente, isso é importante, ó. A gente vai dar exemplo, claro, né, para recordar um pouquinho, né? Mas vamos lá, ó. A ligação covalente coordenada só ocorre se o átomo que é responsável pela doação, por esse compartilhar de elétrons, já estiver estabilizado de acordo com a regra do quinteto. Então, não tem a possibilidade assim de você pegar um átomo de oxigênio, por exemplo, que ele tem 6 elétrons na última camada. Vamos dizer que ele faz uma ligação lá com hidrogênio, esteja com 7. Daí ele vai fazer uma ligação dativa com outro. Ele ainda não alcançou estabilidade, ele está com 7, ele precisa de 8. Portanto, ele não faz dativa enquanto não tiver já estável. Depois que ele tiver estável, ele pode até fazer uma dativa, ou coordenada, como queira, tá? Mas primeiro tem que estar estável. Até que ambos estejam estáveis. Para somente após esta estabilização ocorrer, a doação dos elétrons para outro átomo tornar-se estável. Ninguém faz doação de nada, ninguém vai compartilhar nada se está faltando para você. Mais ou menos assim, né? Que nem diz o dito popular, a gente vai descobrir um santo para cobrir o outro. Ou seja, você está passando fome, você vai dar um pouquinho de comida que você tem para o outro. Não tem muito sentido. Aí você salva a vida do outro e morre você. Então, você primeiro cobre o seu, está certo aqui em casa, não está faltando nada, beleza, não é que eu vou dar sobra, resto para os outros, né? Mas eu não estou passando necessidade, eu posso ajudar os outros. Como é que eu vou ajudar os outros se eu estou passando necessidade, né? É mais ou menos essa a ideia em termos de analogia. Se o átomo já está estável, ele pode fazer a ligação dativa. Na simbologia de Lewis, as ligações onde ocorre a doação de elétrons são representadas por seta. E o sentido da seta é sempre do átomo que está emprestando, doando ou compartilhando para aquele que está recebendo. Tá? Então, vamos ver o exemplo. Ligação coordenada dativa e um exemplinho. Ó. Na ligação covalente dativa, um átomo que já está estável compartilha um par de elétrons com outro átomo que ainda está instável. Só repetindo. Exemplo, famoso CO, monóxido de carbono. Ó, o carbono tem 4 elétrons na sua última camada, correto? Está aqui, em triangulinho representado. E esse oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhum dos dois está estável. Se alguém for fazer uma ligação dativa aqui, vai ser só depois de alcançar a estabilidade. Então, vamos lá. Primeira ligação. Esse aqui, ó, fez essa ligação aqui, compartilhando um par de elétrons, um do carbono com o oxigênio. O oxigênio que tinha 6 simula uma situação de 7 agora. E o carbono que tinha 4 agora simula uma situação de 5. Mais um parzinho de elétrons se a gente compartilhar. Beleza, se a gente compartilhar mais um parzinho de elétrons, eu vou ter aqui os meus 6, já são meus, 7 e 8. Beleza, o oxigênio já está feliz da vida. E o carbono melhorou, mas não resolveu. Está com 6. Daí alguém podia falar, faz uma terceira ligação covalente. Tá, faz uma terceira. Se fosse fazer uma terceira, o que ia acontecer? O oxigênio ia simular uma situação de 9. Daí está instável de novo, não tem jeito, não dá. O máximo é 8. Então, o que acontece? Esse cara aqui, que é o oxigênio, que já está estável, com seus 6 mais 2, 8 elétrons, ele pode pegar um parzinho de seus elétrons e aproximar próximo aqui, perto do carbono. De tal forma que esses 2 elétrons, que são do oxigênio, sendo compartilhado com o carbono, simula uma situação para o carbono como se ele tivesse 8. E o oxigênio não deixou de ter os 8. Então, olha aqui a representaçãozinha, né? 2 ligações, uma ligação dupla, portanto, e uma setinha, que é uma ligação dativa ou coordenada, do sentido de quem está compartilhando para quem está recebendo. Desse jeito, nós temos o CO, o monóxido de carbono, fazendo as suas ligações e tornando-se estável na natureza. Os dois com 8 elétrons na última camada. Tá certo? Essa é a ligação dativa. Há um outro exemplo aqui ainda, né? O SO2. Olha o SO2. O nosso querido enxofre tem 6 elétrons na última camada, enquanto que o oxigênio, 6 elétrons na última camada. Se eu somar aqui, ó, esses doisinhos aqui junto, ó que bonitinho, o enxofre com o oxigênio resolve o problema.
resolve o problema, né? Porque ele vai compartilhar esse par de elétrons, segundo par de elétrons, então enxofre que tinha 6, com esses dois do oxigênio, 8. E o oxigênio que tinha 6, com esses dois do enxofre, 8. Então pega o outro oxigênio e joga fora. Não joga fora porque é um SO2, poxa. Então tem um outro oxigênio. Ó, essa aqui é da mesma aula que eu dei, eu lembro, ó, descarte isso aqui que está aqui a mais aqui desenhado, tá bom? Então aqui, ó, esse oxigênio que tem 6, bonitinho. O que o enxofre faz? Que já está estável. Vai pegar esses dois elétrons e vai compartilhar com esse outro oxigênio, mas de maneira dativa ou de maneira coordenada, de tal modo que os dois elétrons compartilhados têm a origem do enxofre, ok? É do enxofre. Beleza, beleza. Está aí a ligação dativa e coordenada. A outra ligação que nós estudamos é a ligação iônica. Né? A ligação iônica realmente não é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Tá? A gente pode falar da apolar, da polar e da dativa. Compartilhamento. Aqui não é. Aqui é roubo mesmo, tá? Mas é um roubo que acaba saindo bem para todo mundo, né? Então aqui nós vamos representar para vocês o que é uma ligação iônica. Por definição, é a ligação química que se estabelece entre dois átomos em que um deles capturou um ou mais elétrons do outro, formando-se uma atração entre os íons de cargas opostas chamadas cátion e ânion, respectivamente positivo e negativo. Eu diria para vocês que é um caso extremo da ligação covalente polar. A ligação covalente polar não é aquela onde os elétrons ficam mais próximos de um. É como assim, eu diria para você que um dos átomos tem uma força maior do que outra, mas não chega a ser tão forte, tão maior, ao ponto de arrancar completamente os elétrons. Isso é a ligação covalente polar. Na iônica, é exatamente o que acontece. Dois átomos se aproximam, portanto, seus elétrons estão próximos, e um dos dois átomos tem uma força de atração tão grande por elétrons que arranca o elétron da última camada desse átomo. Pode ser um ou pode ser mais, entendido? Na hora que ele arranca, o que acontece? Ele arrancou, não vai compartilhar, arrancou. Esse que arrancou ficou com elétrons a mais, portanto ele vai ficar negativo. E esse que perdeu elétrons vai ficar positivo. Então é como se nesse ato de arrancar nós criássemos dois ímãs, onde um tem a face positiva e outro negativa. O que acontece? Se aproximam e ligam. Então, primeira coisa que se faz uma ligação iônica, um roubo de elétrons, portanto, formam-se os íons. E depois de formar os íons, atração entre os íons. Ok? Olha aqui uma imagenzinha que representa, né? Aqui é só exemplo do NaCl, mas vamos ver aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Como ocorre essa ligação? Em duas etapas. A primeira etapa, transferência de elétrons. Os átomos, a se aproximarem, devido à sua grande diferença de eletronegatividade, irá ocorrer a captura, a transferência de elétrons de um para outro átomo. Desse modo, serão formados, você está percebendo aqui que... Opa, aqui, ó. O que aconteceu aqui? Deixa eu só melhorar aqui, ó. Essa imagem não estava aqui na minha aula. Não sei o que aconteceu aqui na hora de montar. Vou deixar ele pequenininho aqui, tá bom, né, gente? Estava na frente do texto, como você percebeu, né? Agora tá legal. Portanto, o que eu estou falando aqui, na verdade, é o que eu tinha acabado de falar, né? Já tinha explicado. Então, a primeira etapa é a transferência dos elétrons, né? E depois que transferiu os elétrons, formou os íons, cargas opostas. Daí, formando íons, o que acontece com os íons? Atração entre eles, que é o que está sendo representado aqui, ó. Aqui eu estou representando o cloro, tá vendo? Que capturou um elétron aqui do sódio e ficou negativo. E o nosso querido sódio perdeu um elétron, ficou positivo. Daí eles se atraem e se unem, fazendo uma ligação iônica, ok? Olha aqui uma representaçãozinha dela, né? Você tem aqui o sódio com um elétron na última camada e o cloro tem 7. Portanto, assim, importante, né? Eu estou falando, talvez, estou entendendo que você estava entendendo, mas vamos deixar bem claro isso também, né? Na ligação iônica também respeita-se a regra do octeto, tá bom? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma ligação entre sódio e cloro, o famoso sal de cozinha, né? Que todos vocês conhecem, tem que respeitar a regra do octeto. Então, por exemplo, o sódio não tem um elétron na última camada. Se ele perder esse elétron,
não é compartilhar, perder mesmo. O que vai acontecer? A última camada vai ser aquela que a princípio era a penúltima, né? Essa vai ser a última camada. E essa última camada tem 8 elétrons. Então ele está estável, sem problema. E esse carinha que é o cloro, que recebeu esse elétron, ele tinha na última camada 7. Com esse a mais, ficou com 8, os dois estáveis. Então, só para tirar um pouquinho dessa questão meio que humanista que nós estamos falando, de robô, que alguém pode ser mal, alguém pode ser bom, tire isso da cabeça. Na verdade, o nosso amigo Sódio, quando ele perdeu o seu elétron, para ele até que foi bom. Para ele queria ou ganhar mais um para ficar com 2 em situação do hélio, ou então que perca, horas. Vamos fazer o quê? Vamos perder, eu fico com 8. Portanto, está estável. Portanto, é isso. E o nosso amigo Cloro ganhou, e para ele também foi bom. Então, os dois saíram ganhando, né? Então, não é bem essa ideia, né, do roubo, como se fosse, no roubo, sempre alguém... Na verdade, é falar que alguém está ganhando, alguém está perdendo. Na minha opinião, na verdade, quando há um roubo, ninguém está ganhando, né? O cara que roubou não vai trazer coisas boas para ele, não. Mas quem perdeu também fica mal, né? Mas aqui não, vamos dizer assim, transferência, tá? Daí o que acontece? Ficou assim, 8 na última camada, mas com um sinal positivo, certo? Porque ele perdeu um elétron. Esse cara também ficou com 8 no elétron, mas com sinal negativo, porque tem um elétron a mais. Isso é a ligação iônica, ok? Beleza. E último ponto da nossa revisãozinha, deixa eu ver, estamos dentro do nosso tempo, tranquilo, dá para a gente falar ainda, é o cálculo de concentrações de soluções, né? A gente falou para vocês, fizemos uma introdução longa falando de soluções, que fazer cálculos de concentração de solução para nós em química é extremamente importante. Por quê? Porque em química a gente tem que ter uma exatidão daquilo que a gente está fazendo, né? A gente não pode fazer uso de ideias de concentração de solução do jeito que a gente usa popularmente, né? No nosso dia a dia, na cozinha, por exemplo, de casa, né? Aquela velha história, você vai tomar um café, o café está forte, o café está fraco. O que quer dizer que o café está forte? É que talvez tenha faltado um pouquinho de água, né? Ou botou muito pó, né? O café está fraco. Pôs água demais ou botou pouco pó, né? E aí fica um pouquinho de gosto também, né? Tem gente que gosta de um café aguado, que é uma desgraça, né? Se botar um pouquinho mais de pó, o cara desespera, né? E tem gente que o café, vou te contar, se você tomar um gole, o cara dá porrada em você, tão forte que o café é, né? Então, gostos. Mas na química a gente não pode ficar à mercê de gosto, porque eu tenho um gosto e você tem outro. E a gente tem que falar a mesma língua, tá? Então, cálculos de concentração de soluções são extremamente importantes. O cálculo que nós conversamos com vocês é o cálculo feito em cima de concentrações por porcentagem, tá? Que é útil, não é o único jeito de se fazer cálculos, mas é um dos jeitos, uma das maneiras de se fazer. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu fiz um pouquinho do que eu falei, está aqui nessa introduçãozinha aqui, tá vendo? Concentração de soluções. A concentração de uma solução expressa a quantidade de soluto presente em uma dada quantidade de solução ou de solvente, tá? Os termos diluído e concentrado são muito vagos. Como acabei de falar, termo diluído e concentrado até serve para a gente no nosso dia a dia, né? Está muito fraquinho, está muito diluído, está muito concentrado. Dependendo se é um suco de laranja e aqueles outros exemplos, tá bom, sem grandes crises. Mas são muito vagos e são imprecisos, porque depende da referência pessoal. Eu tenho a minha referência, tem a sua, então não dá certo, né? Então, em certas situações, a precisão é extremamente importante. E eu ponho um exemplo que é bem notório e que todo mundo entende. É medicamento, né? Medicamento, você tem que ter a quantidade certa. Quantidade certa de medicamento pode estar relacionado, por exemplo, pela massa corporal do indivíduo, né? Você chega lá, o cara tem 80 quilos e o outro tem 40 quilos, possivelmente a dose deve ser diferente para um para outro, né? Ou então pela idade também, né? Você tem um cara adulto e tem uma criança com 5 anos de idade, por exemplo. Então você tem que ter uma exatidão para o tipo de massa corporal ou também pela idade do indivíduo. A massa é muito importante, né? Seja lá não só para nós humanos, mas também para animais, o tipo de medicamento e também, um bom exemplo para vocês que são da agronomia, o tipo de solução que você vai colocar numa plantação. Então, você vai colocar, por exemplo,
um pesticida qualquer, né? Você vai preparar lá segundo a orientação e você prepara com uma concentração equivocada, né? Vamos dizer que você põe o dobro da concentração recomendada. O que vai poder acontecer? Talvez você perca a sua plantação inteira, né? Aquilo que é um remédio pode matar. Aquela velha história, né? A diferença entre uma droga e um remédio é a concentração, na verdade, né? Até certa concentração, aquilo é benéfico para você. Se mudar a concentração, aumentar muito, pode ser letal. E se ficar muito aquém a concentração, né? Não faz nada. Você está com uma enxaqueca desgraçada, está quase morrendo de dor de cabeça, assim, está vomitando, está verde de dor de cabeça. Aí você pega lá um medicamento em gota, pega lá, sei lá, uma Neosaldina da vida, bota uma gota, põe uma gotinha, bota na água e toma. Bom, né? Acho que vai dar certo, né? Eu acho que não, né? Não vai nem refrescar, não vai fazer nem coceguinha, não é verdade? Então tá aí. Então aí a gente está colocando aqui um exemplinho, né? Solução concentrada. Deixa eu ver aqui, 7 moléculas em 200 ml. E aqui 7 moléculas em 400 ml. Então você está vendo essas bolinhas representando molécula, ok? Então você tem aqui 7 moléculas em 400 ml e 7, as mesmas 7 em 200 ml. Ou seja, essa solução aqui é mais concentrada. Ou seja, tem mais soluto por solvente do que aqui nessa segunda. Tá? Muito bem. E aí a gente falou da porcentagem, né? Para terminar aqui. A porcentagem de soluto na solução é a maneira de expressar a concentração de uma solução. Tá? Por exemplo, 5%. 5%, matematicamente falando, é 5 partes em 100. Tá? E pode ser escrito assim, 5 sobre 100, ou 5 barrinha 100, tanto faz. Então, quando a gente vai fazer uma solução de concentração por porcentagem, a gente usa exatamente o número de partes do soluto para 100 da solução. É em porcentagem, por 100. Tá? É verdade que eu posso variar o volume, por exemplo, dessa solução, em vez de ser 100, eu posso trabalhar com 120, 200, 300, só que daí eu vou fazer uso de uma regrinha de 3, porque a proporção tem que se manter sempre para 100, porque cálculo de porcentagem é a quantidade de soluto em 100 partes de solução final. Então veja, por exemplo, ó, porcentagem massa-volume, né? Para preparar uma solução 5% de sacarose, muito simples. Eu vou pesar 5 gramas de sacarose e colocar em um recipiente volumétrico e depois completo de água até o volume de 100 ml. Portanto, no final, o que eu vou ter? Eu vou ter 5 partes de sacarose para 100 de solução. Não é 100 de solvente, é 100 de solução. Porque eu primeiro coloquei a sacarose e fui completando de água até chegar a 100 ml. Tá? Não é eu pegar isso aqui, é diferente, hein? Não é pegar 5 gramas, imagina assim, eu pego 5 gramas de sacarose, daí pego lá um becker com 100 ml de água, e daí eu misturo os dois. Se eu misturar os dois, vai dar um pouco mais de 100 ml o volume final, porque os 5 gramas de sacarose ocupa espaço, né? Tem volume. Então, o certo é 5 gramas de sacarose completo de água até chegar em 100 ml de solução. Aí eu tenho uma solução de 5%. Se eu fizer que nem eu falei, eu vou ter uma solução talvez 4,99%, porque eu coloquei um pouquinho mais de água do que devia. Entendido? Olha aqui o outro exemplinho. Ainda temos 5 minutinhos. Porcentagem de volume, volume. Exemplo, preparar uma solução 70% de álcool. Pode variar o valor que você quiser, 30% de álcool, tanto faz. Mas 70%, eu vou lá, vou medir 70 ml de álcool. E depois o que eu faço? Coloco num recipiente, ou já no próprio recipiente que eu medi os 70 ml, né? Talvez nem precise trocar, pode ser no mesmo, né? Desde que ele tenha marcação volumétrica para eu ver, eu completo de água até 100 ml. Então, eu vou ter 70 partes em 100, 70%. Tá? É o álcool aí que a gente tem usado bastante por aí, não é? Ultimamente. Ok. Um exercício para encerrar. Quase faltam uns 4 minutinhos para dar os 40 minutos. Acho que dá tempo tranquilo aqui, sem pressa, né? Olá. Como você preparei uma solução 100 ml de cloreto de cobre? A 80, 25 e 2,5%? Simples. Se é 80%, peso 80 gramas,
coloco o recipiente volumétrico e completo de água até 100 ml. Dependendo do composto, lembra daquele valor de solubilidade que a gente falou, né? Aqui, é claro, todos que eu estou falando aqui, os exemplos que eu dei, nenhum vai ultrapassar o valor de solubilidade, né? O quociente de solubilidade, o coeficiente de solubilidade. Nenhum vai passar. Mas é claro que, se você estiver muito próximo, vamos dizer lá que 80 gramas, o coeficiente de solubilidade é de 85. Então, se você colocou 80, tudo bem, vai dissolver. Só que quanto mais perto você tiver desse coeficiente, mais lento é dissolver. Então, você vai fazer agitação mecânica. Tá? Em laboratórios, a gente tem normalmente uma base lá que a gente usa, elétrico, onde você tem um agitador mecânico, para você não ficar lá misturando que nem bobo o tempo todo. Tá? Vai ficar colocando a mão lá com bastão dentro de um recipiente de vidro. Então, ele fica um agitador lá elétrico, agitador elétrico, que tem um imãzinho que vai girando para você. E daí a gente consegue fazer isso. E se demorar muito, a gente esquenta um pouquinho. Então, dependendo do valor que você está colocando, às vezes demora um pouquinho mais para dissolver. Claro, se você colocar em 1 litro d'água uma pitada de sal, não dá quase que tempo de cair. Agora, se você colocar muito sal dentro daquele valor próximo do coeficiente de solubilidade, fica mais difícil. O outro, ó, 25, mesma lógica, 25 gramas, depois eu coloco água até alcançar 100 ml. Vou ter 25% de solução final. E o último 2,5? 2,5 gramas, coloco no recipiente e completo de água até 100 ml. Daí essa está bem diluída, né? Só 2,5. Bem diferente dessa que era 80%, bem mais concentrada. Ok? Ó, deu uma corridinha, porque são 19h38. Ficamos em cima, né, gente? Assim, dá até tempo de alguém, meio apertado, mas até dá tempo de alguém falar alguma coisa, né? Portanto, Heloísa e Denis, né, são os 2 alunos que estão aqui. Como eu tinha falado no começo, é uma revisãozinha do 2º bimestre, porque a prova da semana que vem, dia 17, o Fábio já falou com vocês, já está tudo certinho, né? Acho que eu não tenho necessidade de dar grandes avisos, mas apenas falar que a prova de vocês da semana que vem é referente à matéria do 2º bimestre, que a gente começou com ligações. Por isso que eu fiz essa revisãozinha em cima de ligações e essa parte final de soluções, tá bom? É isso de Alfredo, minha parte. Alguém quer falar alguma coisa? eu tenho uma pergunta. Quantas Pois não. questões vai ser a avaliação? Desculpa, Denis, eu não preparei ainda, viu? Não sentei. Eu vou fazer no final de semana a prova. Mas eu não vou fazer uma prova assim com umas 10 questões, não. Deve ter um pouquinho menos, viu? Entendi. Apesar de vocês terem 24 horas, né, para fazer, né, geralmente as minhas provas, quando são presenciais, né, geralmente as minhas provas costumam ter 7, 6, 8 exercícios no máximo, tá bom? Não passa disso. Entendi. Mais ou menos isso, tá? Mas eu vou fazer ainda. Mais alguma Tá. perguntinha? Esse Tudo. cloreto de cobre aí é aquele cobre que a gente passa na própria planta ou já é outra coisa? Esse cloreto de cobre, ele é um sólido, né, azulado, e Ah, ele mesmo. é ele mesmo, não é? É ele mesmo, aquele É, pozão azulado, cloreto de cobre, é isso é ele porque você mesmo. está falando. Uma vez eu Desculpe. fui passar e realmente na água ele não dilui e eu entupi tudo o bico da bomba. Ah, cara, você tem que dissolver primeiro, bichão. Você não pode botar na bomba Não, assim, não. eu coloquei, só que tipo assim, eu não sabia que tinha que ficar mexendo tanto tempo, né? Ah, tem. E demora bem, né? Demora. E outra, que nem eu te falei, se ficar muito perto do coeficiente de solubilidade dele, ele vai dissolver. Não é uma questão de fé. Não é assim, não, tu acredita que vai dar certo. É questão de tempo. Questão de tempo. Então, o que se faz, por exemplo, em laboratório, em volumes pequenos, que a gente faz, é esquentar a solução. A gente esquenta. Porque quando você esquenta, você tem a energia cinética, né, das moléculas se movimentam mais facilmente e daí consegue dissolver mais rápido. E depois, se você precisa dela fria, você deixa em cima da bancada, deixa a temperatura baixar e vai usar depois. Então você deu uma Entendi. acelerada. Mas se você não puder esquentar, só agitação mecânica mesmo, meu filho. Não tem jeito mesmo. Daí tem que ter Entendi. paciência. Paciência. Tem certas coisas que tem alguns sais aí que a gente usa por aí que, pelo amor de Deus, você joga lá e dissolve na hora, né? Extremamente simples. Mas tem coisa que dá trabalho mesmo, sem dúvida nenhuma. Tá? Mais perguntas, gente? A Para Heloísa. mim é... Fala, Denis, pode falar. Não, eu é só.
Só? Tá tudo tranquilo então, Denis? A Heloísa, Positivo. Heloísa, tranquilo? Nenhuma pergunta, Heloísa? Só dá um positivo se não tem nenhuma pergunta. Tá tranquilo? Bom, ó, valeu, Heloísa. Então estamos encerrando. Um forte abraço para vocês. Cuidem-se, tá? Eu atualizei hoje, né? O Denis eu sei que não tem atraso. A Heloísa eu não estou lembrado. Precisava dar uma olhada. Espera aí, Heloísa, já vou ver aqui na minha anotação. Só um segundo. Heloísa. Não, a Heloísa também está tranquila. Vocês dois já entregaram todas as atividades, né? Eu mandei hoje atualizado a lista. Já alguns alunos depois me mandaram e eu tenho que atualizar de novo, né? Mas fica aí, se alguém for assistir essa aula aqui e está me ouvindo e não entregou, por gentileza, acelere isso para entregar, tá? Depois eu atualizo, porque quando eu falei agora, final de tarde, teve mais aluno que entregou, né? Eu acho que eu devo ter mandado isso na hora do almoço, antes do almoço, né? Então eu atualizo depois, porque alguns outros mandaram, tá? É isso aí então, gente. Se não tem nenhuma questão mais por enquanto, um forte abraço para vocês. Não esqueçam então que a minha prova é na semana que vem, na quarta-feira, dentro daquelas regras que o coordenador passou para vocês e passou para nós também, que a gente decidiu em reunião, né? Então, até meio-dia, né? Se não me engano é isso, até as 12 horas do dia 17 eu mando para vocês e vocês até as 12 horas do dia seguinte devolvem. Valeu? Isso aqui depois eu ponho no AVA, viu, gente? Eu ponho no AVA, põe esse PowerPoint, apesar desse PowerPoint ser um pedacinho de cada um que eu já tinha dado, ele ficou um monstrinho, mas ficou uma revisãozinha. Eu ponho os dois para vocês no AVA. Tá legal, gente? Um abraço, gente. E obrigado aí pela presença, tá bom? Obrigado, nós. Até mais. Tchau, tchau.